E o Starship voou finalmente, depois de vários meses de espera. Aguardamos aí um bom período entre um lançamento e outro, e a SpaceX, hoje no dia 27 de maio, agora há pouco, né, por volta das 8h30 da noite no horário de Brasília, pouco mais pra frente, né, fez o lançamento do veículo, né, do maior foguete de todos os tempos. Vários pontos foram interessantes, vários avanços, mas também ou coisas que não foram legais. O voo, no fim das contas, acabou não dando muito certo. Não foi horrível, mas também não foi bom pra caramba. Tá? Então, é o seguinte. O que a gente teve de interessante? O Super Heavy fez a primeira reutilização da sua história. Ou seja, a SpaceX conseguiu um feito que ela mesma já tinha conseguido no passado, ou só ela, na prática, né, em voos de classe orbital ali, que é pegar um booster, pousar ele e depois colocar para voar. Isso foi feito, e interessante que esse Super Heavy, o Booster 14, que tinha voado no voo 7, teve apenas 4 motores que foram substituídos, o que é muito pouco. Dentro dos 33, apenas 4, tá ótimo. E não apresentou nenhum problema com esses motores durante a fase de subida. Inclusive, um deles tendo sido usado pela terceira vez. Ou seja, mostra que a confiabilidade dos Raptor 2, pelo menos, tem sido muito boa para o Super Heavy, o que é excelente se eles quiserem fazer com que o lançamento seja cada vez mais frequente. O interessante é essa imagem que dá para ver todos os motores funcionando ali bonitinho, né? Isso é sensacional, espetacular. E aí, a SpaceX fez uma boa missão com essa primeira fase do Super Heavy e a gente não viu nenhuma anormalidade, tá bom? A subida foi inclusive bastante tranquila, né? Até a parte deles passarem para a separação, que aí é a hora que dá um pouco de receio, porque eles ligam os motores do Super Heavy, ligam os motores do Starship com o Super Heavy ainda com os motores ativados, naquela manobra que a gente chama de hot stage, mas que já foi feita várias vezes, então a SpaceX tem um domínio muito bom disso, sem nenhuma complicação maior a respeito de ativar esses motores de forma consecutiva. Então, com isso, o Super Heavy foi indo bonitão, e aí a gente teve a separação, e aí a tal da Boost Back Burn, quando eles rotacionam o Super Heavy e ativam os motores para ele voltar para o ponto de lançamento. Eles fazem isso porque o objetivo é sempre capturar na torre. Hoje não era o objetivo, tá bom? Hoje foi propositalmente falado que eles iam fazer um pouso no mar. Eles iam testar uma trajetória mais agressiva. Legal que o meu Super Heavy sumiu. Mas eles iam basicamente deixar ele bem inclinadão, tá bom? E forçar uma simulação de falha de um motor central e aí tentar corrigir, tá? Spoiler, não deu certo, tá bom? Não deu certo. A queima de reentrada, apesar de ser boa, tudo bem, não conseguiu segurar o Starship. O Super Heavy, perdão. Aí a gente vê imagens já da baia do Starship, muito bonitas essas imagens. As imagens foram espetaculares durante todo o lançamento. Isso aí, indiscutível. Não dá nem pra falar o contrário. A SpaceX mandou muito bem. E a gente pôde ter uma visão muito boa do lançamento. Acho que talvez uma das melhores composições de imagens do lançamento como um todo, desde o começo do programa. Tá? E aí a gente vê o hot stage saindo. Esse anel ele ainda é descartável, tá? O futuro dele é que ele não seja descartável, mas por enquanto eles mandam ele embora para diminuir o peso e a parte da aerodinâmica e tudo mais, tá bom? Então, até aí, tudo bonito, tudo certo. Tá? Eles tiveram a queima aqui a queima de retorno, aparentemente sem nenhum problema. Ó, não teve nenhum problema de motor, né? Dá pra você ver que os motorizinhos aqui estão todos acesos. Os motores do entorno, esses motores aqui do anel externo, eles não são ativados mesmo. Então não tem nenhum problema com relação a isso. E aí, a gente foi vendo essas imagens incríveis do Starship subindo, né? Enquanto o Super Heavy não terminava, né? Ainda estava vivo, né? E eles mudaram essa interface toda, então agora tem aqui um medidor de combustível e por aí vai. Do lado do Starship é basicamente a mesma coisa, só que só com altitude não tem velocidade aqui ainda, depois eles colocaram a velocidade. E aí, você vê que ele está despressurizando, isso é normal, tá? Eles vão fazendo isso ao longo da descida, tá? E aí, o que eles vão fazer? Reativar os motores e ver se ia segurar a bronca. Coisa interessante, essa imagem que vai chegar aqui agora, que é o Super Heavy voltando, né? Essas imagens também muito bonitas do Starship. E aí assim, a gente vai ver, ó,
que vai começar a... Olha, tá vendo que ficou incandescente ali a baia dos motores, né? Onde ficam os 33 motores. É porque o Super Heavy começou a sofrer com plasma. Então essa proteção térmica, ela pega fogo mesmo, ela é destruída para que os motores, né, todo o domo ali fiquem... são mantidos funcionando, né? Não são arrebentados junto. E aí eles vão fazer a ativação dos motores. E aí assim que eles ligam os motores, dá um segundinho, plau, vai tudo pro vinagre, tá? Isso é uma... Aí, ó, ativou o motor e pum, foi embora. Foi pro vinagre. Aí, parece que um motor não funcionou, pelo que aparece ali. Então a gente vai... a gente viu o Super Heavy indo para o Beleléu e não conseguiu cumprir essa fase da sua missão, mas que já foi um ganho muito grande. Tá bom? Aí ficamos com o Starship, né? Starship estava aqui, ó, 144 km de altitude. Pera aí, deixa eu acertar aqui. Aí, 144 km de altitude. Todos os motores funcionando e assim foi. De maneira muito, muito tranquila, atingiu os 26 mil km por hora. O que foi algo maravilhoso, os 26.500 km por hora. Porque nos outros voos aconteceu dele explodir por volta dos 21 mil. Então, a SpaceX conseguiu fazer o V2 pelo menos atingir a trajetória esperada. Porém, nem tudo são flores, né? E uma coisa que eu notei logo depois que acabou a queima é que o Starship estava com um grande problema de controle de altitude, estava corrigindo, mas eles não estavam conseguindo manter ele muito estável. Tá? Até aí estava tranquilo. Então até aí dá pra ver que tava tranquilo. Aí quando depois desligou, passou um tempinho, dá pra ver que ele começa a dar uma balançada, tá bom? Aqui a gente vai conseguir ver um pouquinho melhor. Aqui, ó. Aqui já dá pra ver que ele tá mexendo um pouquinho mais do que deveria, né? Porque o sistema despressuriza e o resto do Starship começa a se movimentar e eles vão controlando ele, tá bom? Aí dá pra ver que ele já tá balançando mais do que deveria. Tá vendo essa sombra mudando? Isso aqui é o Starship tentando fazer a correção. Eles foram até que conseguiram corrigir bem, tá bom? E você vê que o sistema aqui está funcionando para tentar corrigir, né, essa atitude que a gente chama, que é a capacidade dele de ficar parado na mesma posição. Qualquer esforcinho aqui que ele faz, ele movimenta para cá ou para cá e por aí vai. Então isso é bem difícil de fazer, ainda mais com um veículo desse tamanho, né? Não que é algo que a SpaceX já não tenha feito, tá bom? Mas coisas acontecem. E aí, eles conseguiram até que relativamente estabilizar ele. Então, iremos para a próxima fase, que era a separação dos Starlinks, tá bom? Que são simuladores... Olha que imagem espetacular, cara. E aqui dá para ver o gelo, tá vendo? Do sistema tentando acertar as coisas, né? Isso aqui é tudo formação de gelo, é gelo que vai embora e por aí vai, né? E aí eles mostram a imagem de dentro da SpaceX, do Starship, que é muito maneiro, mostrando os satélites. Ali não são satélites, mas são simuladores de satélite, tem o mesmo volume e mesma massa aproximadamente, né? Mas não tem nenhuma função. Então eles mostram dentro do cone de nariz. Aí, ó. Que bacana. Aí a gente consegue ver certinho aqui. E esse monte de coisa aqui, a princípio, parecia que era só por causa da condensação que tinha aqui do domo, tá bom? Mas no fim das contas era vazamento do sistema de controle de atitude, que já estava perdendo pressurização. Eles falaram que eles perderam a pressurização do tanque principal e aí dali para frente foi só para trás, como a gente costuma brincar, né? Então, dali e ainda para ajudar, a porta de carga não abriu. Tá, então, para ferrar um pouco aí, dá para ver essa imagem bacana que mostra aqui uma catraca, né? Todo o sistema que faz a saída dos satélites e por aí vai. Então, a SpaceX não conseguiu abrir a porta e não cumpriu essa fase da missão também, o que acaba pesando ali um pouco a mais para poder considerar a missão algum sucesso retumbante, né, pelo menos. Então eles não conseguiram abrir e ainda tinham mais uma missão, que era fazer uma queima com um dos Raptors, tá bom? Eles iam pegar um dos Raptors e fazer uma queima, simular uma queima no espaço, uma queima de órbita, que eles uma queima no espaço. Então eles iam ligar o motor por um curto período de tempo, desligar e acabou. Tá? Isso também não rolou porque aqui mais pra frente a gente começa a ver a perda de atitude ficar bastante evidente. Que eles mostraram muita imagem dentro do cone de nariz, achei bem bacana isso. Acabou sendo bem divertido pra gente poder
ter uma noção um pouco melhor de como é o Starship ali por dentro. Aqui a gente já começa a ver essa movimentação aqui, é o Starship girando. O Starship já tá rodopiando aí, peão da felicidade, e por aí vai. Isso só vai piorar com o tempo. É porque ele já não tem mais como se controlar, como se manter estável. Então, ele vai ganhando velocidade e, surpreendentemente, ele não foi destruído rapidamente. E a Starlink, que faz a comunicação com a SpaceX, né, com a base da SpaceX, sobreviveu bem pra caceta para o esforço que foi colocado. Então, se a gente puxar um pouco mais para cá, o negócio começa a ficar muito agressivo. Essa imagem não está acelerada, tá, gente? Essa é a velocidade normal mesmo. Olha só. Isso aqui tá vendo, tá girando várias, né? Parece que tá um jato. Não, na verdade ele tá girando várias e várias vezes. Então, essa rotação ficou muito alta. Dá para ver a certo momento o plasma começando a se formar, porque aí já tem formação de plasma para valer. A altitude continua caindo, mas o Starship foi sobrevivendo até os 60 e poucos quilômetros, cara. E impressionante, transmitindo telemetria e transmitindo imagens também, por boa parte desse período. E aqui eles queriam coletar o máximo de dados que eles pudessem, tá? Essa era a ideia. Falaram, já sabemos que perdemos, eles até falam, já sabe que perdeu, mas vamos ver até onde vai essa bagaça aí. E aí, olha essa imagem aqui, cara, parece até aquela cena do Interestelar, do buraco negro, cara, de tão absurda que é. E essa câmera dentro da baia dos motores, né? É a câmera que fica aqui dentro, e aí ela tá bem protegidinha, ela acaba sobrevivendo um pouco mais, né? Mas é um esforço muito forte que ela sofre né, toda a estrutura sofre. Até certo ponto a gente consegue ver o aço inox derretendo. E olha que o aço inox vai a 1500 graus ali para você conseguir derreter. Dá para ver o flap se desfazendo. 89 km continua transmitindo dados, né? Impressionante a resiliência do veículo para aguentar tanto esforço, porque o escudo de calor não está trabalhando como deveria trabalhar. E dá para ver também aqui o plasma se formando ali, ele não se forma de uma maneira estável, ele forma no escudo, depois forma na estrutura. Aí aqui dá para ver o flap indo pro vinagre. O flap aqui, ó. A gente vai começar a ver o flap derretendo aqui, ó. Ele vai voltar, o flap vai estar já indo pro vinagre. Então, é impressionante o quanto sobreviveu. É impressionante. Assim, foi longe pra caramba para um veículo que apanhou bastante, né, durante a reentrada. Já tem algumas imagens, a gente vai mostrar aqui da reentrada dele, né? Aí, ó, aqui, ó, o flap derretendo, ó. Dá pra ver ele dobrando aqui até, ó. Derreteu, o flap derreteu. E aí, dali pra frente, foi pro vinagre, né? Então, ele transmitiu mais um tempinho, mas aí vai parar já logo, né? Aí ele já a hora da morte mesmo. O Starship não conseguiu pousar, tá? Agora, imagens que a gente tem aqui da reentrada, né? A gente conseguiu ver um pouco da reentrada em alguns lugares, que saíram algumas imagens interessantes, mostrando o Starship indo embora, né? Infelizmente, não é o resultado que a gente gostaria, mas é o resultado que a gente tem, tá? Então, o programa teve alguns avanços importantes, mas não foi em todas as áreas. Não foram todas as áreas que foram contempladas com essas melhorias ao longo desse voo, por mais que foi um avanço em relação ao voo anterior. O voo anterior foi bem complicado. Eles falaram que eles tiveram problema nos Raptors, e agora eles consertaram esses problemas dos Raptors, melhoraram o torque de alguns pontos, modificaram a purga de nitrogênio e por aí vai. Os Raptors aparentemente não deram nenhum problema dessa vez, tá? Pelo menos na fase de subida, né? Pode ser que tenha algum problema no pouso do Super Heavy, né? E aí a gente tem também o Elon falando a respeito, deixa eu só pausar isso aqui, falando a respeito do lançamento. Como é que foi? Então ele fala assim que o Starship fez né, o desligamento dos motores conforme esperado, né? E que foi uma grande vitória em relação ao último lançamento. Isso aqui é verdade mesmo, a gente não pode forçar a barra. E que não foi eles não tiveram grandes perdas de escudos de calor, né? Então significa que durante a subida, então significa que eles não perderam muitos daquelas placas que ajudam no retorno, que é muito bom que eles têm melhorado esse processo todo de fixação e por aí vai. Eles falam que vazamentos causaram a perda da pressão do tanque principal, do tanque de oxigênio, e durante a fase de coasting,
e a reentrada foi prejudicada por causa disso e muitos dados bons para serem analisados, de acordo com ele. A cadência de lançamento para os próximos 3 voos será maior, de acordo com o que ele diz, até aproximadamente sendo uma a cada 3 ou 4 semanas. Isso aqui para mim é Musk Time, tá? Eu não acho que vai acontecer dessa maneira. Provavelmente vai ter investigação, tá? Por mais que tenha umas coisas ali que são bem discutíveis sobre ter ou não investigação nos documentos da FAA, eu acho que vai ter investigação a respeito disso. Não acho que o Starship voe em 3 semanas. Eu acho que o Starship, se ele voar em 1 mês e meio, tá bom. Tá bom? Eles vão ter que vão pegar agora o Booster 15 ou 16 e vão pegar o Starship 36. Que são problemas que eles tiveram relativamente simples perto de outras coisas. Então, por isso que eu falo, foi um avanço, tá bom? O voo do Starship foi um avanço. Não tão bom quanto poderia ter sido, né? Porque a gente poderia ter visto mais um pouco mais de coisas dando certo em sequência. Seria muito bom se os Starlinks os satélites da Starlink, o Simal-2, pudessem ter saído, porque isso seria uma prova de que o Starship pode ser usual, né, pode ser utilizado mesmo ele não sendo reutilizável, tá bom? Eu falo que é muito melhor ter um veículo utilizável do que parcialmente reutilizável. Porque se você não consegue fazer a carga chegar em órbita, meu filho, ela não serve para nada. Tá? Então, por hora, o Starship ainda está nesse ponto. Acho que avançou e que estamos próximos de ver algumas coisas acontecerem, mas é essencial que aumentem a confiabilidade do veículo para poder fazer isso mais e mais vezes e conseguir colocar cargas em órbita e fazer a coisa começar a se pagar, porque por hora é só dinheiro. Por mais que, do ponto de vista de produção, você ter reutilizado um Super Heavy é um avanço gigantesco. Produzir um Super Heavy não é fácil, não é rápido e tem várias coisas que podem dar errado. Se você conseguiu reutilizar, significa que você minimamente acertou 2 vezes, entendeu? Que foi a primeira vez que ele voou e a segunda vez que ele voou, mesmo que ele não pousar. Tá? Então, a gente deve ver um próximo lançamento do Starship reutilizando um booster também e, quem sabe, aí capturando na torre ou pelo menos repetindo esse perfil de pouso no mar um pouco mais agressivo. Tá? E quanto ao Starship, a gente precisa ver melhorias na pressurização do tanque para não ter esses vazamentos e também para evitar que tenha esse problema na porta, que foi algo, no fim das contas, bobo. Pode ser que tenha sido até em correlação ao vazamento que teve, alguma outra coisa naquela região do cone de nariz. A gente não sabe e vamos ver. Dificilmente a SpaceX também vai falar alguma coisa concreta a respeito disso. Mas quero saber a sua opinião. O voo do Starship foi bom ou não foi bom? Foi um fracasso total? Foi um fracasso parcial? Teve coisas boas? Quero saber, entre na discussão. Por mais que possa parecer bobo, esse foguete tem o potencial para mudar como a gente se relaciona com o espaço nas próximas décadas. Então a nossa vida pode ser que mude muito a respeito disso e é interessante que você entre nessa discussão. Tá bom? Não se esqueça que você pode sempre acessar a loja do fogueteiro em spaceorbit.com.br, onde você encontra vários produtos do Starship, além de deixar o seu like e se inscrever no canal. E se você puder também, manda um pix aqui pra gente, tá bom? Para pix@spaceorbit.com.br, assim você ajuda a manter o nosso trabalho. Um beijo no seu coração e até mais. Tchau.